Sob a orientação da professora Daniela Talora, vamos apresentar o vídeo falando sobre a forma e função das células. Meu grupo é composto por Albani Bárbara, Anelisa e Daiane. Somos estudantes da Universidade Estadual de Santa Cruz, licenciatura em Biologia EAD do Polo de Brumado. Para começar, vamos falar sobre o que são células. As células são as menores unidades estruturais e funcionais dos seres vivos. Com exceção dos vírus, todos os organismos vivos possuem células. As partes das células. Pode-se dizer que todas as células apresentam membrana plasmática, citoplasma e material genético, o qual pode estar ou não envolto por membrana formando um núcleo. A membrana plasmática, ela é um envoltório que delimita a célula. O citoplasma é a região delimitada pela membrana plasmática. O material genético, tanto as células procariontes quanto as eucariontes possuem cromossomos, que são estruturas formadas por DNA e que carregam a informação genética do indivíduo, como pode ser observado na imagem. Uma célula, de acordo com o controle genético, possui forma relacionada com a função que desempenha, sendo animal e vegetal. A forma das células vegetais, elas possuem forma mais limitada, apresentam formato discoide, as células vegetais apresentam características peculiares. A forma das células animais, ela é arredondada, apresenta lisossomos e vacúolos, apresenta membrana plasmática e citoplasma, assim como todos os outros tipos celulares. As células podem ser classificadas como eucariontes e procariontes. Na parte eucarionte, o núcleo da célula fica guardado e o material genético pode ser misturar com os outros componentes celulares. Na parte procariontes, não apresenta uma membrana e envolve o núcleo. Vamos destacar alguns exemplos de células, como células da pele, que possuem formas poliédricas. As superfícies são achatadas como se fossem escamas e possui queratina. A epiderme, ela não possui vasos e nem nervos. Tem espessura variada, sendo mais grossa nas regiões de atrito, como sola dos pés e palma das mãos, e mais fina sobre as pálpebras e próximo dos genitais. Nos tecidos musculares, elas apresentam a capacidade de contração, sendo chamadas de fibras musculares. As células musculares possuem forma alongada e apresentam grande quantidade de filamento de proteínas contáteis, como actina e miosina. As células do tecido sanguíneo, elas são células ricas em hemoglobina. As hemácias, elas são diferentes dos leucócitos e não apresentam a capacidade de sair dos vasos sanguíneos. Os constituintes celulares são glóbulos vermelhos e glóbulos brancos. As células do tecido nervoso possuem pouca substância intercelular e é composto principalmente por dois tipos celulares, os neurônios e as células da glia, também chamados de glicócitos. As células apresentam três partes básicas e distintas, que são o corpo celular, os dendritos e os axônios. Na célula do espermatozoide, são células leves e móveis. Os espermatozoides são dotados de cabeça, colo ou peça intermediária e cauda e flagelo. A forma possui duas características, que são morfologia e estrutura. A forma, por sua vez, é definida como limites exteriores da matéria, que é constituída por um corpo e confere a este um feito e uma configuração, um aspecto particular. As posteriores formas que a matéria pode se tornar é chamada de morfologia, ou seja, estrutura é um conjunto natural ou artificial, formando através da reunião as partes ou os elementos em determinada ordem.